Quer saber tudo de maneira rápida e simples sobre o relevo brasileiro, características, classificações? Então, ó, se liga aí no vídeo. Fala galera, beleza? Vocês também estão legais, tranquilos de boa? Então tá, ó. Galera, se vocês querem saber tudo sobre relevo brasileiro, as características, as principais feições, o que é uma serra, o que é um planalto, o que é uma planície, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que aqui você vai encontrar várias coisas a respeito de geografia, aulas completas, também atualidades, tá? Então se inscreve, super importante. Não vou começar enquanto você não se inscrever. Já se inscreveu? Então beleza. Deixa seu like e é isso aí, galera. Seguinte, ó. Na aula de hoje, a gente vai falar de um assunto super importante sobre geografia física, ou seja, sobre o sítio urbano, sobre as características naturais que existem no Brasilzão, falando sobre o relevo. Lembrando, galera, que relevo, a melhor palavrinha para eu conseguir falar para vocês, para traduzir o que seria um relevo, é forma. Então, nessa aula eu vou mostrar para vocês como que é o formato da superfície terrestre no Brasil. Então, o Brasil é alto, é baixo, é plano, é inclinado, é cheio de irregularidades, enfim. Essa é a intenção da aula de hoje, tá bom? Pra gente entender, galera, ó, eu vou colocar primeiro de maneira geral. O Brasil, de maneira geral, ele tem o predomínio de planaltos. A gente já vai entender mais na aula de hoje, existem diferentes classificações do que seria um planalto, mas são planaltos antigos, planaltos bastante desgastados. Eu diria para vocês, galera, que do ponto de vista de relevo, o Brasil é acabado, destruído, intemperizado, desgastado, rebaixado, enfim. O Brasil é um país velho, geomorfologicamente, né? Geomorfologia é relevo. O Brasil é um país velho. Por quê? E aqui, né, já que a gente está muito desgastado e tal, a gente tem predomínio de baixas e médias altitudes. Eu colocaria para vocês, duas exceções, exceto locais que não são tão baixos assim, o sudeste, algumas serras do sudeste e a região do extremo norte. Se eu mostrar para vocês um mapinha de relevo brasileiro, vocês podem perceber, galera, que as cores mais escuras, né, um vermelho aí mais escuro, são as áreas mais altas. Pode perceber que as áreas mais altas, elas ficam em toda a costa do sudeste, chegando até o nordeste mais ou menos, que é a região que um cara super importante para relevo chamado de Aziz Nassib Absaber chamou de os mares de morros, e o extremo norte do país também, chegando a altitudes próximas de 3.000 e tal. Mas de maneira geral, pode perceber que o Brasil é um país baixo. O Brasil não é um país muito alto. Por quê? Porque se a gente for pegar a posição brasileira litologicamente, ou seja, nas placas tectônicas, o Brasil está bem no centro de uma placa tectônica, que é a placa sul-americana. Então a gente está muito distante de acontecimentos, de processos geomorfológicos que levem a soerguimento do relevo. Uma orogênese, por exemplo, um abalo sísmico, um vulcanismo. O Brasil é muito estável do ponto de vista tectônico. Então aqui a gente tem poucos agentes internos, poucas coisas acontecem, que imagina aqui, né, a placa tectônica, Brasilzão aqui em cima. Poucas coisas acontecem de baixo para cima, porque o Brasil está bem estável. Mas o Brasil é um país que chove muito, por exemplo, porque é muito quente, um clima intertropical e tal. Então, no Brasil, a gente tem muitos agentes externos acontecendo. Agentes que a gente chama de modeladores. Chuva, ação antrópica, vento. Então, aqui o relevo brasileiro, ele pouco se forma, mas ele muito se modela. Muitos agentes externos, tá bom? Isso é o que você tem que ter na cabeça de vocês. Duas exceções, mas de maneira geral, baixo e relativamente mais plano, tá bom? E aí, claro, é super importante vocês saberem que geógrafos super importantes, eles tentaram e conseguiram, tá? Fazer uma classificação do relevo brasileiro. Ou seja, vamos tentar aqui dividir como que é o relevo do Brasil, tá? Ao longo da história, tiveram várias classificações de relevo do Brasil. Para vocês, os mais importantes são de 3 geógrafos. Um chamado de Haroldo de Azevedo, outro chamado de Aziz Nassib Absaber e outro chamado de Jurandir Ross. Professor, tem que ter nome estranho para ser geógrafo? Parece, né? Eu vou colocar para vocês, ó. Primeiro do Haroldão, o Haroldo de Azevedo. Galera, super importante isso aqui para a história da geografia, tá? O Haroldo de Azevedo, que ele vai fazer a primeira classificação de relevo lá na década de 1940. Nossa, professor, bastante tempo, né? Sim. Imaginem vocês que eu estou falando que um cara, um geógrafo, ele fez a classificação do relevo do Brasil na década de 40. Convenhamos, galera, que na década de 40, se o Brasil hoje já está muito concentrada a economia, né, no litoral e tal, imagina o que era o interior do Brasil na década de 40.
ele demorou muito tempo. E tudo isso foi viajando, né? Não tinha técnica de sensoriamento remoto, grandes tecnologias. Então ele ia viajando pelo Brasil para definir, a partir da altitude de cada local do Brasil, uma classificação. Uma classificação bem simplesinha, tá? Para vocês terem noção, o Haroldo de Azevedo, o critério que ele utilizou foi, se tem mais que 200 metros de altitude, ele considerou esse lugar um plano mais alto, ou seja, um planalto. Se esse local ele tem menos de 200 metros de altitude, ele vai ser considerado um plan baixo. Mentira, piadinha, piadoca, né? Vai ser chamado de planície. Ou seja, o Haroldo de Azevedo, o único critério que ele utilizou foi o critério altimétrico, as cotas altimétricas. Professor, a gente considera que tá certo a classificação de relevo do Haroldo? Hoje não mais, né? Hoje os processos eles são muito mais complexos do que somente a questão altimétrica. Alto planície, planalto, baixo planície. Tem muito mais coisa além disso, tá? Mas assim, a gente não pode desconsiderar que a importância histórica desse cara foi muito significativa. Ele foi um dos primeiros geógrafos da FEFELESH, né, da USP e tal, e ele viajou pelo Brasil fazendo essa classificação, medindo a altitude, com barômetro ali, né, pela pressão atmosférica. Aí, de acordo com a pressão, ele classificava como planalto, como planície. Bem simplesinha a classificação, só que algumas terminologias até hoje são utilizadas. Por exemplo, quando eu falo para vocês da região do Planalto Central, vocês não associam a Brasília? Quem deu o nome de Planalto Central foi o professor Haroldo. Ele dividiu o Brasil, né, em 5 planaltos e 3 grandes planícies. Isso aqui, de verdade, acho que é mais para vocês assim saberem que existiu, mas dificilmente vai aparecer uma provinha para vocês a classificação específica do Haroldo de Azevedo. Mas sabem que ele foi o pioneiro e foi professor do próximo cara que vai classificar, esse sim bem mais importante, tá bom? Mas antes da gente ver esse cara, ó, tira um print aqui. A segunda classificação do relevo brasileiro, ela vai partir de um aluno, que foi aluno do Haroldo de Azevedo, também professor da USP, todos eles foram muito relacionados aí à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a famosíssima FEFELESH, da USP, e ele fez uma classificação assim, não desmoralizando, né? Claro que não, o cara foi professor, ensinou um monte de coisa, mas é uma classificação mais inovadora. Por Aziz Absaber, não leva tanto em consideração a questão altimétrica. O Aziz Absaber considerou que para a gente conseguir separar o que era um planalto e o que era uma planície, a gente tinha que levar em consideração muito mais as questões relacionadas a processos que predominam naquele local do que exatamente a altitude. Pode ter uma planície que esteja a 1000 metros e pode ter um planalto que esteja a 300 metros, por exemplo. Isso é possível. Por quê? Porque para o Aziz Absaber, um planalto nada mais é do que uma área, ou seja, um espaço, né, no qual predomina o processo de erosão. Predomina a erosão. Isso aqui que seria a erosão? Erosão, que é a saída de sedimentos. Ou seja, se eu tenho um espaço no qual eu tenho mais sedimento, ou seja, fragmentos de rocha, né, areia, silt, argila, saindo do que chegando, isso vai ser um planalto. E, obviamente, a gente pode diferenciar como sendo uma planície, uma área na qual predomina o processo de chegada de sedimentos, ou seja, a sedimentação. Erosão, a saída, sedimentação, a chegada desses sedimentos. Se eu fizesse para vocês, então, ó, um desenho esquemático aqui, ó. Zéu. O que acontece? E aqui o litoralzão, tal, né? Aguinha, tudo tal. Vamos imaginar que vem aqui chuva. Aí começa a formar chuvinha aqui, papapá, beleza. O que vai acontecer, galera? Essa água dessa chuva, ela vai causar um fenômeno que a gente já discutiu em outras aulas aqui no canal. Se vocês não viram, galera, vê ali, ó, agentes externos, tá? Recomendo bastante. Essa chuvinha ela vai acabar causando um processo que a gente conhece como o intemperismo, ou seja, o desgaste dessa rocha. Então, se eu tinha aqui uma rocha, sei lá, cristalina, uma rocha sedimentar, essa rocha ela vai se desgastar e vai começar a formar uma série de sedimentos, uma série de fragmentos de rocha, areia, tudo tal. Esse fragmento de rocha, pela própria ação da gravidade, ação da água, ação de rios,
ele vai sofrer erosão. Ele tende a ir para o local mais baixo, tá? Vocês estão percebendo, galera, que nesse espaço aqui em cima, ó, é um espaço onde está predominando a saída de sedimentos, ou seja, está predominando a erosão, e é por isso que a gente vai considerar essa região um planalto. Já essa região mais baixa, que está predominando a chegada de sedimentos, se predomina a chegada de sedimentos, a gente fala que aqui está predominando a sedimentação, e por isso a gente classifica como uma planície. Tudo bem? Beleza? Ah, professor, mas e se, por exemplo, aqui não chega sedimento, se tem o local mais alto aqui? Pode chegar, galera, tá? Por isso que a gente tem que ver o saldo da sedimentação e da erosão. Se mais sai sedimentos, é um planalto. Se mais chega sedimentos, é uma planície. Nesse caso, tá chegando aqui planície, tá saindo aqui planalto. Essa foi a classificação do Aziz. O Aziz, galera, vendo todos esses processos acontecendo, ele fez uma classificação agora mais complexa que o professor Haroldo, com toda certeza, dividindo o Brasil em 8 grandes planaltos e 3 planícies. Recomendo para vocês que, assim, os mais importantes, claro, são as planícies que o Aziz Absaber falou. A gente vai ter a planície litorânea, que é toda a nossa planície costeira, né, predomina a chegada de sedimentos, a planície do Pantanal Mato-Grossense, a planície do Pantanal, que é uma região mais baixa também. Processos tectônicos ali aconteceram, chamado de epirogênese, que afundaram aquela região. Então, o Pantanal é uma bacia que chega a muitos sedimentos, e a planície amazônica. Só muito cuidado porque a gente pensa que a Amazônia é uma imensa planície. Isso não é verdade. O norte da Amazônia, por exemplo, é uma região muito alta, uma região que predomina a saída de sedimentos. É um planalto, o Planalto das Guianas. Aonde é uma planície, é mais a região próxima do Rio Amazonas mesmo. No Rio Amazonas predomina a planície amazônica. Certo? Belezinha? Então tá, galera, ó. Tira um print aqui, que isso aqui é super importante. Até que nós chegamos finalmente nele, professor Jurandir Luciano Sanches Ross. Para quem não sabe, galera, eu fiz USP, né? E eu tive aula com o Jurandir Ross, que é estudado aí nos livros didáticos e tal. O Jurandir Ross até hoje tá, é professor da USP, aliás, chefe de departamento da USP e tal, ele é bem... da geografia da USP, claro, tá? Ele é bem importante, tudo tal. O Jurandir, ele foi aluno do Aziz, então percebam que é assim, né, é uma sucessão. O Haroldo foi professor do Aziz e o Aziz foi professor do Jurandir, tá? O Jurandir, de novo, né, admirava o trabalho do Aziz, tudo tal, belezinha? Só que o Jurandir, ele era um outro contexto, um contexto muito mais moderno. O Aziz Absaber, ele considerava super importante o trabalho de campo para um geógrafo. Então, o Aziz Absaber, ele também não levou em consideração grandes tecnologias. Claro que, assim, mais tecnologia do que na época do Haroldo, né, da década de 40. O Aziz Absaber, ele foi em 1958, onde já era um pouquinho mais interligado. Mas, mesmo assim, as dificuldades eram gigantescas. Ele teve que fazer muito trabalho em loco, viajar para conseguir fazer a classificação. Já o Jurandir não. Não que ele nunca tenha saído do escritório, claro. Mas o Jurandir, que é a classificação atual do território brasileiro, ele se baseou na tecnologia do sensoriamento remoto, o projeto Radam Brasil. O que seria o sensoriamento remoto? Você fazer captação de imagens, ou por imagem de satélite, ou por aerofotogrametria, ou seja, fotografia aérea. Então, muito da classificação que o Jurandir fez, ela não foi que o Jurandir foi até o local para fazer a classificação. Ele, com a tecnologia, sendo um geógrafo de escritório, se a gente pode falar assim, ele conseguiu perceber, se ele conseguiu captar esse relevo e transformar num mapinha de relevo do Brasil. Claro, é muito melhor detalhado, aliás, o que é um grande prejuízo para vocês, porque agora são 28 compartimentos, né? Se na época do Haroldo eram 8 compartimentos, o Aziz Absaber foram 11 compartimentos, o Jurandir vai dividir em 28 compartimentos do relevo. Pro Jurandir Ross, o Brasil ele vai ser dividido em 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. Ponto importante aqui. Professor, qual foi a grande diferença que o Jurandir Ross ele levou em consideração? Ele levou em consideração, além dos processos geomorfológicos, ou seja, predomina a erosão, predomina a sedimentação. Ele também levou em consideração a estrutura geológica, ou seja, o tipo de rocha, os processos morfoesculturais que a gente fala, os tipos de rocha que existiam naquele espaço. Então, uma classificação muito mais detalhada, uma classificação muito mais complexa, e por isso 28 compartimentos.
Antes da gente sofrer com esses 28, vocês perceberam que tem uma coisinha nova aqui na classificação, né? Olha, professor, ele colocou uma depressão. O que seria uma depressão? Sem piadinhas, né? Pelo amor de Deus. Até porque existe um compartimento do relevo chamado a depressão sertaneja. Já vem piadinha por aí, já sei, tá? Mas a depressão, ela nada mais é, galera, o quê? Vou até colocar pra vocês a definiçãozinha aqui, ó. O que seria uma depressão? É um local geralmente plano, ou seja, que não tem grandes declividades, tá? Geralmente plano, no qual há um predomínio de erosão. Ué, professor, mas isso não é o planalto? Sim, só que com a diferença que a depressão está cercada por planaltos. Só muito cuidado aqui, galera, para vocês não confundirem depressão relativa com depressão absoluta. Você pode deixar que eu não vou confundir, porque eu não cerquei nenhum dos dois, né? Então não vou confundir. Calma. Depressão absoluta é o que existe, por exemplo, em algumas regiões dos Cárpatos, na região ali do leste da Europa. É uma região que fica abaixo do nível do mar, tá? Às vezes tem menos 100, menos 200 metros de altitude. Isso é uma depressão absoluta, tá? O Brasil não tem depressões absolutas, mas o Brasil tem depressões relativas. Ah, professor, preciso colocar depressão relativa? Não, galera, relaxa, tá? Quando a gente fala em território brasileiro, eu já estou admitindo que você fala de depressão, você está se referindo a uma depressão relativa. Ou seja, é um local no qual predomina a saída de sedimentos, mas ainda assim cercado por regiões mais altas, cercado por planaltos. Como assim, professor? Deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, ó, imagina que aqui eu tenho uma depressão, minha mãozinha é uma depressão. A gente tem um local mais alto aqui na direita, um local mais alto aqui atrás e um local mais alto aqui. Ou seja, uma região que está cercado por lugares mais altos. Mas tem um local mais baixo aqui na frente. Então, cai sedimento daqui, cai sedimento daqui, cai sedimento daqui, mas sai sedimento, ou seja, erode para a região posterior, para a região aqui na frente. Se a gente pegar o saldo de entrada e saída de sedimentos, claro que chegam sedimentos, porque está cercado por locais mais altos. Mas como tem um escape desse sedimento, o saldo de sedimentação mais sai do que chega. Isso é uma depressão. Local mais plano e geralmente cercado por planaltos. Tudo bem, galera? Beleza? Deu para entender? Planícies e planaltos é basicamente a mesma coisa, né? A planície é o local onde predomina a chegada de sedimentos e o planalto onde saem os sedimentos. O que tem a ver, então, professor, a questão da estrutura geológica? Eu vou mostrar para vocês os 28 compartimentos de relevo. E a gente vai ver que ele consegue diferenciar algumas estruturas, algumas classificações de relevo, se é uma região de bacia sedimentar, se é uma região de planalto cristalino ou coisa que valha, tá bom? Só antes, galera, ó, porque eu vou mostrar para vocês, né, quais são os mais importantes, tira um print aqui da lousa. Bom, então é chegada a hora, né, da gente ir pro nosso sofrimento. A gente vai ter que conhecer os 28 compartimentos de relevo. Esteja uma coisa bem clara, eu sei que nesse momento o ódio ao Jurandir Rosa pode estar surgindo aí nas suas veias. Eu vou ter que decorar 28 compartimentos. Ele mesmo dizia, tá, nas suas aulas, que não era necessário decorar os 28 compartimentos. Que imagina, galera, não era uma coisa assim, sei lá, eu quero que todo mundo saiba porque é importante. Não, era mais um mapa de consulta. Então você quer saber, imagina que bate na sua cabeça assim, uma curiosidade. Nossa, e que compartimento de relevo que eu estou? Você vai lá e olha, eu, por exemplo, né, tô em São Paulo. Nossa, eu moro nos Planaltos e Serras do Atlântico Leste e Sudeste. Ou então se alguém te para na rua, aí você não sabe qual compartimento do relevo, você vai lá, olha no mapinha e passa essa informação pra frente. Obviamente, um papo bem comum pra você ter no meio da rua, tá bom? Mas, galera, a ideia é que você não sabe ficar decorando os 28 compartimentos. Só que a gente sabe que o vestibular, muitas vezes, ele age de uma maneira meio assim, ruinzinha, né, com a gente. Ele quer que a gente seja mini especialista em todas as coisas. Assim como, às vezes, as provinhas, que são reflexo do vestibular, também pode exigir isso da gente. Então, o que eu recomendo para vocês? Primeiro, não se preocupem tanto, porque os nomes, em 90% das vezes, eles são relativamente intuitivos. Por exemplo, depressão periférica da borda leste da Bacia do Paraná. Cara, se você tem uma noção aonde é a Bacia do Paraná, que fica na região do Paraná e do Oeste Paulista, você consegue ter a noção de localização aonde é a borda leste da Bacia do Paraná. Então você consegue ter um misto ali de localização. Ou então, por exemplo, a depressão marginal norte amazônica. Nossa, onde será que fica a depressão marginal norte amazônica? Será que fica no Rio Grande do Sul? A depressão do Tocantins Araguaia. Nossa, será que fica no Paraná?
Percebe? Dá para ter alguma noção. Claro que não todos, tá? A gente pega, por exemplo, o Planalto da Borborema. O Planalto da Borborema é um dos planaltos mais importantes da região Nordeste. É o que vai separar a zona da Mata Nordestina da região do Sertão Nordestino. Então, assim, exceto as que são relativamente intuitivas, eu pelo menos, né, acho que o que seria legal vocês pegarem um mapinha, pegar os 28 compartimentos e pelo menos uma vez, duas ali no máximo, vocês ficarem, nossa, a região de número 1 fica aqui, a região de número 2 fica aqui. Vocês vão ver que vocês conseguiriam fazer esse tipo de exercício mesmo sem eu ter uma aula, sem eu ficar explicando isso para vocês. Existem algumas que não. Por exemplo, que nem eu falei para vocês, o Planalto da Borborema, a planície da Lagoa dos Patos, por exemplo, então, que é lá no Rio Grande do Sul. Existem algumas coisinhas que é um pouco mais difícil. Vamos lá, ó. Eu tenho que decorar os 28, então? É muito difícil. Vocês têm outras coisas para fazer da vida, né? Para quem está prestando vestibular ou para quem está estudando para outras provas, existem outras coisas além de ficar decorando os 28. Então, eu recomendo que vocês saibam os mais importantes. Eu diria assim, galera, que num concurso, numa provinha, num vestibular, 95% das vezes, ó, um número bem alto, hein? 95% das vezes, os perfis de relevo que são cobrados é o da Amazônia, o do Nordeste e o do Sudeste chegando até o Centro-Oeste, que eu vou colocar aí na telinha para vocês. O perfil de relevo da Amazônia, percebam que a gente tem, né, o Planalto das Guianas, no extremo norte, a gente passa ali pela Depressão Marginal Norte Amazônica, pela Planície Amazônica, Depressão Marginal Sul Amazônica. Percebam que a Planície Amazônica, que é por onde passa exatamente o Rio Amazonas, isso sim é uma região de planície, é uma região de chegada de sedimentos. Então, mais uma vez reforçando, muito cuidado porque a Amazônia não é uma imensa planície. Aliás, existem muitos alunos que têm dúvida e falam assim, professor, mas eu já aprendi, por exemplo, que a Bacia Amazônica, que é a região dos rios ali, né, da Bacia Amazônica, é uma região de altíssimo potencial hidrelétrico. Como isso, se a Amazônia é uma imensa planície? E aí eu respondo, caríssimo aluno, a Amazônia não é uma imensa planície. O que é planície é a planície amazônica, o rio Amazonas, que, claro, é uma parte relativamente importante. Mas se você pegar as regiões dos afluentes, as regiões que chegam no rio Amazonas, na maior parte são rios de planalto. O rio Xingu, o rio Madeira. Então a gente tem uma série de projetos de hidrelétrica sendo feito hoje, né? A hidrelétrica, por exemplo, de Belo Monte, de Jirau, Santo Antônio. O governo federal tem uma série de projetos para colocar hidrelétrica justamente porque a Amazônia não é uma imensa planície. Além do que, né, só um parênteses, hoje as usinas elas utilizam uma tecnologia chamada fio d'água, em que as quedas da água elas não são tão mais importantes assim. O que mais interessa é a caudalosidade dos rios, ou seja, a quantidade de água que passa, né, por esse rio. Tudo bem? Então, da Amazônia, acho que é bem importante vocês conhecerem. Pegando como referência agora, então, outro relevo importante, né, que a gente tem, que é o relevo do Nordeste. O Nordeste, eu tô traçando para vocês no perfil de relevo, mais ou menos aqui, ó, que vai Zéon, nosso Brasilzão esquemático aqui, né, que vai de A, litoralzão do Brasil, até B, interior do Nordeste, tá? O perfil de relevo, lembrando, né, que aqui seria o B do meu perfil e aqui seria o ponto A do meu perfil, tá? Ali o litoral, o Oceano Atlântico, tudo tal. A gente vai ter 4 segmentos mais importantes. Planícies e tabuleiros litorâneos. Lembrando, galera, que um relevo tabular para a geografia é um relevo plano. Lembra de tabuleiro, plano, tá? Vão para vocês que são planícies, regiões que chegam sedimentos, e regiões planas que ficam próximas do litoral, beleza? Todo o nosso litoral são planícies e tabuleiros litorâneos. A gente entrar um pouco mais para o interior aqui, ó. A gente vai ter o famosíssimo Planalto da Borborema, tá? Uma região mais alta aqui do Nordeste, o Planalto da Borborema. Descendo aqui já na região do Sertão Nordestino, pegando o interior da Bahia, interior de Pernambuco, interior do Ceará, a Depressão Sertaneja, o nome completo é Depressão Sertaneja e do São Francisco, porque o Rio São Francisco atravessa a região super importante. E chegando mais para cá, os Planaltos e Chapadas. Lembrando, galera, que chapada nada mais é do que qualquer tipo de planalto sedimentar, tá? Existem muitas chapadas, tanto no Centro-Oeste como no Nordeste, tá? Inclusive o Nordeste aqui. E chapadas do Rio Parnaíba. Lembrando, galera, que o Rio Parnaíba estaria mais ou menos aqui, ó, para essa regiãozinha para cá, tá bom? Esses são os grandes compartimentos que existem no relevo do Nordeste. Professor, dúvida? Tem uma dúvida. Fala aí, pode falar. Depressão Sertaneja é a região seca do Brasil, não é? Verdade. Isso aqui é a região do semiárido nordestino. Ah, professor, entendi.
Sabe por que que é seco? Na minha cabeça funciona assim, ó. Vem os ventos úmidos aqui do litoral, vento úmido do litoral. Toda essa umidade vai ser barrada pelo Planalto da Borborema. E aí, quando o vento ele passar para cá, ele já vai ser um vento seco, favorecendo, portanto, a formação do semiárido nordestino. Galera, de verdade, pode ser um fator que colabora? Claro que pode. Isso aqui nessa região que recebe os ventos úmidos, a gente chama de região de barlavento. Então, ó, essa regiãozinha do litoral do Nordeste é o barlavento do Planalto da Borborema. E essa região do semiárido nordestino é a região de sotavento, ou seja, só tá o vento, tá sem umidade, tá? Onde passa o vento seco. Isso pode ser um fator colaborador? Claro que pode. Mas, galera, de verdade, é inocência achar que é só isso. Por quê, professor? Porque, imagina, se a gente continuar o nosso relevinho para cá, a gente vai chegar nessa região do Brasil. Que região do Brasil é essa? É só a floresta amazônica. Ou seja, eu tô falando para vocês que a gente tem um clima mais seco do Brasil, aqui na Depressão Sertaneja, e quilômetros para a esquerda, a gente vai ter o clima mais úmido. Galera, convenhamos, se não tivesse outras questões atmosféricas que eu falar para vocês, obviamente ia vir o vento úmido aqui da massa equatorial continental, que se forma em cima da floresta amazônica, e viria levar a umidade para essa região do sertão nordestino. Professor, por que isso não acontece? Porque o sertão nordestino é uma zona de alta pressão atmosférica. O sertão nordestino é uma zona de alta pressão atmosférica. Professor, o que é uma zona de alta pressão? É uma zona de dispersão de ventos. Então, o sertão nordestino, imagine que como é um ar alta pressão muito pesadão, o ar está sempre descendo e divergindo. Ele desce, diverge, desce, diverge. Como que forma a nuvem para, consequentemente, formar chuva? Com a atração de ventos úmidos, aí essa umidade sobe, condensa, transforma em nuvem e chove. Ou seja, no sertão nordestino, por ser uma zona de alta pressão, uma zona de dispersão de ventos, que impede a chegada de ventos úmidos, tende a formar uma região bastante seca aqui, tá? De novo, dá para desprezar isso aqui? Não, é um fator pequenininho. Mas o fator mais importante é pelo sertão nordestino ser uma zona de alta pressão atmosférica, geoestacionária, ou seja, a maior parte do ano fica localizada ali em cima do sertão. Certo? Planícies tabuleiros litorâneos, Planalto do Borborema, Depressão Sertaneja e Planaltos e Chapadas do Parnaíba. Certo? Galera, tira um print aqui, ó. E o nosso último perfil de relevo, mais importante, tá? Lembrando, galera, que eu não estou analisando profundamente. A gente vai ter aulas aqui no canal. Próxima aula, prometo pra vocês. Vai estar aqui no canal. Sobre relevo de São Paulo propriamente, o relevo do Sudeste, tá? Porque aí existem vários motivos. Poxa, mas por que aqui é mais alto do que aqui e tal? O que é isso aqui exatamente? Eu estou classificando, eu estou mostrando pra vocês quais são as regiões. Então, com menos detalhes. Porque é uma aula bastante profunda pra gente conseguir entender o relevo de São Paulo, tá? Mas relaxa que vai chegar. Quando a gente pega o relevo do Sudeste até o Centro-Oeste, ou seja, do litoralzão do Sudeste até o interior, a gente vai passar pelas planícies e tabuleiros litorâneos, aqui no nosso litoral. A gente vai passar por essa paredona, tá? Essa paredona totalmente íngreme é o que a gente vai chamar, galera, de a escarpa, tá? A escarpa, a região escarpada, a região íngreme. Passar pela escarpa da Serra do Mar, chegar até o topo da Serra do Mar, depois o topo da Serra da Mantiqueira. E todo esse grande compartimento que pega essas duas serras, a gente vai chamar de planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste. Ah, professor, que legal, um cemitério, né? Tem cruzinha. Cuidado. Quando a gente mostra aqui que tem cruzinha, lembre-se que eu estou falando para vocês de um relevo que é cristalino, ou seja, um relevo mais resistente. Um relevo de rocha magmática, tá? Aqui é tudo formação granítica. Granito é uma rocha bem dura, né? Bem resistente. O que acontece? Vocês estão vendo que a gente está colocando aqui, ó, que eu coloquei para vocês. Serras. Da mesma maneira que eu falei para vocês que chapadas é todo planalto sedimentar, serra é todo planalto cristalino. Perceba a diferença. Uma rocha sedimentar, uma chapada, ela é menos resistente, né? Então, quando ela vai intemperizando, ela vai desgastando, ela forma uma região mais planinha, uma superfície mais plana. Já a serra, completamente acidentado, completamente irregular. Por quê? Para você intemperizar, para você desgastar isso, é bastante difícil, tá bom? Aqui a gente tem os planaltos serras do Atlântico Leste e Sudeste, ou o nome bem popular, que não foi o Jurandir que a gente está analisando, mas que o Aziz deu para essa região, ele vai chamar essa região de os mares de Morros. Os mares de Morros, eles pegam todo o litoral do Sudeste. São Paulo é assim, Rio de Janeiro, um pouco mais para o interior é assim,
Pensa nos morros, nas favelas cariocas, planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste. Pensa Minas Gerais. Minas Gerais, o relevo ele é todo irregular. Planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, tá bom? Então a gente vai ter aqui o Planalto e serras do Atlântico Leste e Sudeste, um relevo cristalino, chegando aqui na depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná. O que seria essa bacia? A bacia sedimentar do Paraná, toda essa regiãozinha. Aqui a gente tem uma depressão periférica, tá na periferia aqui, né, do Planalto e serras do Atlântico Leste e Sudeste, que está na borda leste, ou seja, ao leste da bacia do Paraná, da grande bacia do Paraná, que pega o oeste paulista e norte do Paraná também, tá bom? Chegando até os planaltos e chapadas da bacia do Paraná. Um ponto super importante, galera, que pode aparecer na sua provinha, é que a gente teve, há muito tempo aqui atrás, uma erupção vulcânica. Zéu aqui, ó, lá no Mesozoico. Essa erupção vulcânica, uma erupção aqui, ó, de basalto, deu origem a uma rocha chamada de basalto. Saiu erupção, né, de magma tal, essa lava se esfriou e formou basalto. Esse basalto, depois de muito tempo se intemperizando, se desgastando, vai formar um dos solos mais férteis que a gente conhece no Brasil, que é o solo de terra roxa, também conhecido como nitossolo. Então aqui, galera, a gente vai ter a famosíssima terra roxa. Lembrando que o nome dela é terra roxa não exatamente porque ela é roxa, ela é avermelhada. Só que os italianos que trabalhavam nas lavouras de café da época, assim, nossa, terra rossa, rossa é vermelha para eles. A gente aportuguesou para roxo. O basalto, a terra roxa, a terra vermelha, né? Ela tem uma característica, é uma rocha preta avermelhada. Então, obviamente, o solo que se forma pelo intemperismo do basalto vai ser um solo bem fértil e um solo que tem essa coloração mais avermelhada, ou aportuguesando para roxo. Tudo bem? Então, esses aqui são os compartimentos de relevo do Sudeste. Se a gente continuar mais para o interiorzão aqui, a gente vai chegar nessa região, próxima já do Mato Grosso e tal, que é a região da planície do Pantanal. Tá? Lembrando que o Pantanal, ele sempre foi considerado uma planície, tanto na classificação do Haroldo, na classificação do Aziz, na classificação do Jurandir. Por quê? Porque é uma região muito mais baixa que o restante do território. Se eu continuasse para cá, ia fazer um desnível assim e ficar bem baixinho. Eu costumo falar que o Pantanal, ele é tão baixo, mas tão baixo, que ele é como se fosse o ralo da América Latina. Vocês já viram como o Pantanal, as imagens que a gente tem dele, é ser uma região alagadiça e tal? O Pantanal nem chove tanto. Por que ele é tão alagadiço, então? Porque como ele é muito mais baixo, todos os rios, respeitando a lei da gravidade, obviamente, eles correm para essa região mais baixa, formando um ralo da América Latina. Tudo bem? Beleza? Galera, tira um print aqui, ó. Para a gente finalizar nossa linha de relevo, gostaria de falar sobre as formas típicas de relevo que existem no Brasil, tá? Ou seja, a gente tem, assim, por exemplo, planaltos, planícies e tal, mas existem tipos de planalto, tipos de planície, e é justamente isso que eu vou mostrar para vocês, tá? Vou fazer duas lousas para explicar isso. Aqui eu coloquei 4 formas bem típicas do nosso país. As serras, as chapadas, a falésia e as dunas. Isso aqui que é uma serra. Uma serra é um conjunto de morro. Ah, professor, que bom. O que é morro, né? Beleza. Morro, galera, nada mais é do que um planalto cristalino. Lembrando que planalto é aquela área que está associada à erosão. Então, se eu desenhasse para vocês um morrinho, nos gráficos, né, nos desenhos da sua provinha, eles vão aparecer dessa maneira, ó. Um conjunto bastante irregular, tá? Bastante irregular, formado, galera, por estrutura cristalina, por granito, por exemplo, tá? Por uma estrutura mais forte. Aqui, a gente não pode esquecer que as serras, ou os morros, né, que é um conjunto de morros, a serra, é bem típico, por exemplo, do litoral do Brasil. Os mares de morros são um monte de serra. E lembrando que, como é uma região cristalina, existe a possibilidade da exploração de minerais metálicos. Pode perceber, vamos pegar regiões onde se explora mineral metálico do Brasil. Serra do Navio, Serra do Oriximiná, Serra dos Carajás. Por que é tudo serra? Porque a estrutura é cristalina, existe a possibilidade da presença de minérios, minério de bauxita, de ferro e por aí vai, tá bom? Então serras, conjunto de morros. Se a gente tem um planalto não cristalino, mas um planalto sedimentar, a gente pode falar que estamos formando uma chapada. Uma chapada, galera, que tem o formato tabular, tem o formato de uma mesa, tá? Uma chapada é uma região de planalto, portanto, predomina a saída de sedimentos, só que de formação sedimentar. Uma região com um topo bem mais planinho. Serras irregulares, presença litoral do Nordeste. Chapada, o topo bem mais plano, predomina também a saída de sedimentos. É bem típico
do centro-oeste brasileiro. Temos aí a Chapada dos Veadeiros, a Chapada dos Guimarães e do Nordeste. Chapada Diamantina, por exemplo, uma região bastante bonita de você visitar, tá bom? Bem turística também, tá? A falésia. Falésia é um paredão rochoso, típico de algumas regiões aqui do Brasil. Por exemplo, o litoral do Nordeste, a região do Ceará tem muitas falésias. O litoral de Santa Catarina também tem bastante falésias, que é um paredão rochoso. Esse paredão rochoso, ele se forma, galera, a partir da erosão marinha. Vamos tentar entender como que se forma, ó. Imagina, vou fazer um desenho aqui, ó, esquemático para vocês. Temos aqui o nosso litoralzão, tá? Belezinha e tal. O que que acontece? A água do mar vem aqui, ó, batendo. Zé1, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou, mais corretamente, água menos resistente bate em rocha mais resistente, tanto intemperiza fisicamente, porradora nessa rocha, que acaba causando erosão. Depois de um tempo, galera, o que que vai acontecer com esse paredão? Vai ficar mais ou menos aqui dessa maneira, ó. Que, pá, fez um buraquinho de tanta erosão que essa água do mar causou. Só que às vezes esse buraco ele fica tão grande, tão intenso, que o peso dessa rocha fica muito grande, ela acaba caindo no meio do oceano, e aí a gente vai ter a formação, de novo, de um grande paredão rochoso, tá bom? Eu vou colocar para vocês um desenho também esquemático aí, para vocês perceberem como que se forma essa falésia. Mas basicamente, vai batendo a água do mar, vai cavando, deixa esse topo, onde não bateu água no mar, cada vez mais espesso, cada vez maior. Chega uma hora que não aguenta, essa rocha cai no meio do oceano, esse pedaço de rocha cai no meio do oceano, formando um grande paredão rochoso, tá? Típico do litoral brasileiro. Aliás, bastante turístico também, recomendo, né? Claro que vocês podem viajar a qualquer momento, a elite burguesa brasileira aqui, né, que eu tô comentando, mas recomendo, bem bonitas as falésias, tá bom? E as dunas. As dunas, galera, são formações típicas do litoral brasileiro, tá? Nós temos dunas, por exemplo, litoral do Nordeste de novo e litoral de Santa Catarina, as dunas mais bonitas do Brasil. Eu, particularmente, já fui para Fortaleza, por exemplo, e aí você passeia, né, com aqueles bugs, ou então você faz o famosíssimo esquibunda, que você vai lá, desce uma duna com uma coisinha na bunda, né? É bem legal, você queima um pouco sua mão, para você subir é maior sofrimento, né, porque você tem que subir a duna a pé, é bem triste o negócio. Mas como que se formam essas dunas? Por erosão eólica. Então a gente tem aquele banco de sedimentos, que é o litoral, e vão batendo ventos muito fortes. Os ventos, eles vão moldando o formato da superfície terrestre. Moldando, tanto que as dunas, de verdade, galera, cada dia elas estão numa posição diferente. Elas ficam mudando constantemente, porque venta muito, principalmente no litoral do Nordeste, mudando todo aquele banco de sedimentos. Tudo bem? Pode tirar um print aqui, ó. E temos também as restingas e as cuestas. O que são essas restingas, professor? As restingas, elas são uma espécie de cordões arenosos que se formam paralelamente ao continente, tá? Os maiores exemplos que a gente tem é no Rio Grande do Sul, que forma aquela lagoa chamada de Lagoa dos Patos, e também a Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. São os maiores exemplos de restingas no Brasil. Como que se forma, professor? Imagina o seguinte, ó, fazer um desenho para vocês, esquemático aqui, tá? Nós temos aqui o litoralzão, beleza, Rio Grande do Sul, e aqui o oceano, certo, professor? E daí? E daí que começa a chover aqui, chuvinha e temperismo. Perceba que a chuva é o motor de todas as formas de relevo do Brasil, praticamente, porque a gente é um país onde os agentes externos predominam. Aí tem a chuvinha aqui, pá, beleza, intemperizou. Vai cair sedimento no meio do oceano. O que acontece? Pela dinâmica das correntes marítimas e das massas de ar, a gente vai ter a deposição de sedimento em um local preferencial. Geralmente o que acontece? Se não tivesse corrente marítima atuando, os sedimentos eles se espalhariam pelo meio do oceano. Mas não, no litoral, em algumas regiões, começa a depositar sedimento somente em uma região. Essa deposição vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que a gente forma um cordão, uma faixa de terras de sedimentos, uma ilha sedimentar, né? Só que essa ilha se estende, não é uma ilha porque é uma coisa paralela, assim, é uma coisa extensa, percebe? Esse cordãozinho que se forma, por exemplo, no litoral do Rio Grande do Sul, é a restinga mais famosa que a gente tem no Brasil, formado pela deposição de sedimentos que vem do continente e também a Lagoa Rodrigo de Freitas, tá bom? E as cuestas? As cuestas também, galera, super importante, por exemplo, no interior do Sudeste, interior de São Paulo, existe muito, tá, essas cuestas, que a ideia é que uma erosão diferencial, ou seja, erodir mais um ponto do que outro, acaba formando relevos bastante diferentes, bastante distintos.
Vamos imaginar, por exemplo, ó, nós temos aqui uma região planinha. Aí, isso aqui é chuva, tá? Começa a chover. Vocês estão percebendo que aqui é cruzinha, rocha cristalina, rocha mais dura, mais resistente. E aqui é uma rocha sedimentar, uma rocha mais frágilzinha. Quando começar a chover nesses pontos, óbvio que a rocha sedimentar ela vai sofrer mais erosão. Ela é mais frágil, ela intemperiza mais fácil. Já a rocha cristalina ela é mais resistente. Então, duas horas depois, brincadeira, tá? Depois de um tempo, o que vai acontecer? Essa partezinha aqui, ó, que era de rocha cristalina, uma rocha mais dura, mais resistente, ela vai intemperizar? Claro que vai. Mas ela intemperiza, galera, muito menos. É uma rocha muito mais dura, mais resistente. Agora, toda essa porçãozinha aqui, ó, que era de rocha sedimentar, já foi, já. Intemperizou, erodiu muito fácil. Então a gente vai ter uma forma de relevo que vem assim, ó, relativamente plana, cristalino. Quando encontra uma região que deveria ser sedimentar e que erodiu, Zé, faz isso aqui, ó, cai. Essa porção de relevo íngreme que acontece aqui, a gente fala que é um relevo escarpado. Ou seja, uma cuesta, ela apresenta um fronte, uma parte da frente escarpada, porque era a região de rocha sedimentar, e um reverso, a parte de trás da cuesta, mais plano, porque era toda uma região onde as rochas eram mais resistentes, rochas cristalinas mais resistentes. Beleza, galera? Deu pra entender? Então tá, ó, tira um print. E não se esquece, se vocês curtiram a aula, né, gostaram do assunto e querem ter acesso a mais coisas também, eu vou fazer um vídeo do Relevo de São Paulo, que ele é bem específico, bem dificinho. Já deixa seu like, se inscreve no canal e é isso aí, galera. Muito prazer ter aqui com vocês. Não esqueça de ver os outros vídeos, recomendar também para os seus amigos e se inscrever, super importante, hein? Falou, gente. Beijos, abraços e tchau!